Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma live aqui no Instagram da FAEP. Meu nome é Mariana Mascarenhas, eu sou assessora de comunicação da instituição e o tema de hoje é voltado principalmente para você que pensa em cursar uma graduação, está em dúvida sobre qual modalidade cursar, se presencial, se à distância. Fica aí porque o nosso bate-papo vai ser voltado justamente para esse tema e também para você que já está fazendo algum curso e quer aproveitar melhor aí, seja na modalidade presencial ou na modalidade à distância. Nossos convidados de hoje já estão aqui conosco, eu vou apresentando eles e vou inserindo aqui em nossa live. Primeiramente, eu converso com a nossa professora de TI, a Kátia Cristina Marcolino. Vou colocá-la aqui na live. Só um instante. Também das vantagens do ensino presencial, do ensino à distância. Também teremos a participação de alunos. Boa noite. Olá, professora Kátia. Muito obrigada aí por aceitar nosso convite. Obrigada eu pelo convite. Bom, vou apresentar aqui um pouquinho, rapidamente, o perfil da professora. A Kátia, ela é graduada em processamento de dados e pedagogia. Ela é pós-graduada em gestão de projetos e gestão de TI. Ela possui MBA em gestão de pessoas e liderança, mestranda em Big Data e Business Intelligence. Atua 39 anos na área de TI corporativa e 11 na área de educação. E como eu falei para vocês, ela é professora de TI aqui na FAEP. Eu vou conversar também com uma aluna na modalidade à distância da FAEP, que é a Regiane de Lourdes. Vou colocá-la aqui também na nossa live. Já fiz o convite, estou aguardando ela aceitar. Que ela vai contar um pouquinho para a gente aí como que é o ensino na modalidade à distância. Olá, Regiane, tudo bem? Às vezes não aparece para mim todos os vídeos, mas eu vi que ela entrou, né? Para mim, ela não está aparecendo. Ah, porque às vezes acontece isso de alguns convidados entrarem, eu não os vejo, mas eu sei que eles estão conosco. Dessa vez, não, Mari. Acho que ela não entrou. Acho que ela não aceitou a solicitação. Eu vou chamá-la de novo. Acho que ela saiu aqui da live. Bom, enquanto isso, eu vou chamar o nosso aluno da modalidade presencial para falar um pouquinho também da experiência como estudante aí do presencial, que é o Vitor Rafael. A Regiane entrou agora. Ah, ótimo. Olá, Boa Regiane. noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá ouvindo bem? Sim. Pessoal que estiver nos assistindo aí, qualquer coisa, probleminha de som, ou não estiver vendo um de nossos convidados, sinaliza aí para a gente poder ir conduzindo aqui a live da melhor forma. Bom, a Regiane de Lourdes, ela é aluna do 8º semestre de Artes Visuais, como eu falei para vocês, na modalidade EAD, e atualmente ela é professora da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. Regiane, muito obrigada aí por aceitar o nosso convite. É um prazer, tá? É um prazer estar aqui com vocês, fazer parte, né, dessa equipe, né, da FAEP. É um prazer mesmo. Bom, vamos ter muito assunto interessante para debater aqui hoje. E eu converso também com o Vitor Rafael. O Vitor, ele é professor de informática no Fundo Social do Estado de São Paulo. Ele está cursando análise e desenvolvimento de sistemas na FAEP, como eu falei, na modalidade presencial. E como experiência profissional, já prestou serviços aí para empresas como Meta, Apple, Nubank, Gympass, entre outras. Vitor, seja bem-vindo também. Obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, boa noite. Obrigado né, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Lembrando que essa live vai ficar gravada, então depois vocês podem partilhar com outras pessoas que tenham interesse no tema, que estão pensando em fazer uma graduação, mas não sabem qual modalidade escolher.
Então, compartilhem aí e façam perguntas também para os nossos convidados. Fiquem à vontade que nós vamos responder as perguntas, claro, sempre pertinentes ao tema aqui da live. Bom, vou começar perguntando para a professora Kátia. Professora, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as vantagens do ensino à distância e do ensino presencial. Bom, as diferenças, né? A vantagem vai depender muito do aluno, né? Do que ele vai querer, de quais as possibilidades dele. Mas, no geral, o EAD é mais flexível, porque você tem mais possibilidades de horário, enquanto o presencial você tem horários fixos. A parte de economia, o EAD é muito mais barato do que o presencial, mas nem todo curso permite que seja EAD, como, por exemplo, medicina, odontologia, né? Estética e cosmética, não dá para ser 100% EAD, né? A comodidade. Para alguns, eles precisam estar num ambiente com outros alunos, socializar. Então, essa é a comodidade deles. Para outros alunos, estar em casa e não precisar socializar é muito mais vantajoso, né? E tem os PCDs também, que no seu ambiente de casa, ele já tem o equipamento dele, com todas as ferramentas dele, não vai ter problema de acessibilidade, então a tendência também é escolher o EAD. Tecnologia, né? Hoje a gente insiste que tanto o presencial quanto o EAD acabe mexendo de alguma forma com tecnologia, conhecendo ferramentas, conhecendo aplicativos, né? Porque é a tendência. Mas o EAD tem um contato muito maior. Deixa eu ver o que mais. Inclusão, né? O EAD permite que qualquer pessoa estude em qualquer lugar, de qualquer lugar do mundo. Né? Então, você pode fazer um curso na Inglaterra, você pode fazer um curso na Nova Zelândia, sem precisar sair daqui. Sustentabilidade, dizem que o EAD é menor aí na pegada de carbono, né? Eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas já ouvi falar. E o diploma é o mesmo para os dois cursos, então tanto faz você fazer presencial ou você fazer EAD. O que varia muito é a capacidade do aluno. Se ele não é muito organizado para poder estudar sozinho, não consegue definir horário, não tem disciplina, ele vai ter uma dificuldade maior no EAD do que no presencial. Então, vantagens tem os dois e desvantagens tem os dois, mas tudo vai depender realmente do objetivo do aluno. Sim, como a professora está ressaltando aí, não existe uma resposta pronta, cada um vai ter que encontrar aí a sua melhor forma, né, de estudar, porque estudar tem vantagens, né? Então, a questão é não deixar de estudar e aí encontrar, né, a sua melhor maneira, como se adaptar, enfim. E para nos ajudar aqui, ajudar inclusive quem está nos assistindo, nós vamos conversar aí com os alunos da modalidade presencial e à distância para entender um pouquinho como que é a rotina de cada um. Então, vou começar aqui com a Regiane. Regiane, você poderia contar um pouquinho da sua experiência e como é que tem sido, né, fazer o curso à distância na FAEP, dificuldades, facilidades? Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo e até aproveita para passar algumas dicas aí para o pessoal que pensa em cursar EAD. Ah, sim. Então, no meu caso, né, eu iniciei em 2014 em uma universidade e eu já estava no último semestre, essa universidade foi vendida, fechou o curso, e aí eu entrei com um processo, né, e corre até hoje o processo, eu não consegui pegar o meu diploma. E aí o que acontece? Eu já estava na rede estadual de ensino, precisava somente do meu certificado, e aí um amigo meu que passou num concurso falou para mim, por que você não faz na FAEP? Porque lá é aceito, né, o diploma da FAEP para os concursos e você faz EAD. Porque eu já estava trabalhando na área, né, da educação, eu dava aula o dia inteiro e eu não tinha como me deslocar, né, ficar me deslocando. E como eu já tinha feito presencial, né, bastante tempo, eu optei por fazer em EAD, mas claro, tem que ter disciplina. As datas, anotar todas as datas de entrega, de prova, né? A plataforma é muito fácil de ser utilizada.
as explicações, o conteúdo também é bem amplo, bem fácil, né? De se estudar. E também os professores, né? Eu tenho o projeto integrador, que ele é misto, não é só EAD. Então, a gente tem nossos encontros quinzenais, que ele, né, tira bastante dúvidas. Também você pode mandar mensagem para os professores das disciplinas. Mas, sim, tem que ter disciplina, né, para você poder conseguir aí levar o curso suave. Porque o intuito do EAD, na minha visão, né, o intuito do EAD é ficar mais prático para a pessoa, não ter que se deslocar, ainda mais quem trabalha durante o dia todo, né? Um período longo, ter que, de repente, se deslocar, né? Do trabalho para a instituição, para depois voltar para casa. Então, facilita bastante, mas sim, a gente aprende bastante também, tá? É só ter disciplina. Certo. Então, uma questão que a Regiane levantou aí que é interessante é o deslocamento, que para ela realmente ia ficar complicado. Então, por isso que ela optou por EAD. E aí, algumas pessoas podem estar pensando, é o meu caso também, tem a questão né, da transição, que é mais difícil, mas e a questão das dúvidas com os professores, né? Como é que funciona? Queria que você contasse um pouquinho também dessa parte, porque às vezes as pessoas pensam que à distância existe uma dificuldade maior para esclarecer as questões com os professores do que o contato olho no olho, mas o EAD também tem as suas formas de permitir esses esclarecimentos, né? Você pode contar um pouquinho para a gente, Regiane? Sim. Então, na FAEP, tem os dias que os professores estão aí na instituição, né? Eu moro muito distante da FAEP, mas nós temos grupos de WhatsApp com o professor. Então, a gente consegue tirar dúvidas, né? Através do WhatsApp. E nas disciplinas, quando a gente vai fazer a determinada disciplina, tem lá o lugar que você manda mensagem para o professor para poder tirar dúvida também, né? Certo. Então, assim, é bem sossegado, porque tem comunicação. Embora você não esteja presente, tem a comunicação. Sim, que é muito importante, né? Então, existe esse apoio, além do período da aula, além ali do momento que você está acessando a plataforma, para que ocorra essa interação. Então, aí vai uma dica para quem já está pensando aí no EAD, né? E se preocupa com essa questão de como tirar dúvidas, enfim. Muito bem. Bom, eu quero saber agora um pouquinho do Vitor. Como que é a experiência aí, o Vitor que está cursando ADS na FAEP, na modalidade presencial? Conta aí um pouquinho para a gente como é que é. O Vitor já está no 8º semestre, então ele já pode contar. Não está no 8º? Não, eu estou no 1º semestre. Certo. É o contrário. Mas já dá para ter uma ideia, né, de como que é aí o curso, a modalidade presencial, e conta também por que você escolheu, né, cursar na modalidade presencial. Eu acredito que o ponto fundamental, né, como a Kátia fala, da questão das relações humanas, interpessoais, né, presenciais, e eu, por ser professor, por estar todos os dias na sala de aula, rodeado de alunos, eu acho que isso é muito importante para mim, né? Então, no meu caso, eu sinto a necessidade de estar rodeado de pessoas. Eu terminei o ensino médio faz bastante tempo, né? Então, assim, lembrar como que era de ir até a escola, ou no caso agora para a faculdade, eu gosto dessa questão do deslocamento, de ir até lá, de me preparar para a aula, de chegar, procurar o professor. Então, todo esse ambiente, ele me proporciona bons sentimentos, por assim dizer, né? E facilita o meu aprendizado, né? Uma coisa que todo mundo fala com a questão do EAD, da disciplina. Por mais que eu faça análise de sistemas, que é um curso, né, voltado aí para TI, eu não sou uma pessoa que consigo ter disciplina, por exemplo, para estudar EAD, né? Eu não consigo, já tentei, durante a pandemia tentei algumas vezes, não foi uma, não foram duas, foram algumas tentativas EAD, e para mim não funciona. É o tipo de modalidade que não funciona de fato. Eu preciso estar presente, eu preciso ir até o local, eu preciso escutar o professor na minha frente falando comigo. É uma necessidade minha e
com as pessoas que eu converso, de algumas pessoas. A gente precisa ter esse contato pessoal, facilita o meu raciocínio, facilita o meu entendimento, então isso facilita com que meu desempenho seja melhor durante as aulas. Muito bem. Então, aí o caso do Vitor, né? Para quem até já está com dúvida e já se identifica, ele tem a questão que ele consegue, né, ir até a faculdade, e acredito também, como ele mesmo falou, por ser professor, né? Ele gosta mais dessa troca aí presencial que facilita o aprendizado. Então, isso já contribuiu muito aí, né, Vitor, para você escolher essa modalidade. Sim, com certeza. É legal, né, ter ali as pessoas, ter os meus alunos. Uma delas acabou de entrar na live, inclusive. É legal a gente ter essa troca, sabe, com as pessoas, de poder conversar, de poder trocar vivências, experiências. E eu sinto muita falta. Então, assim, durante as tentativas que eu tive de EAD, eu acho que o que mais impacta é a falta de ter alguém ali comigo trocando junto. Muito bem. Bom, eu queria voltar um pouquinho para a professora Kátia. Nós temos um comentário aqui da Yaires, melhor professor. Pessoal aí mandando comentários aí, podem participar aí com a gente. Mas eu queria voltar aqui para a professora Kátia, porque às vezes tem alguém que ou está nos assistindo ou vai nos assistir e continua com dúvida. Eu vou fazer a graduação, mas eu não tenho a menor ideia de com qual modalidade eu vou me adaptar mais. Não sei se com presencial, se vai ser à distância. Como que eu poderia solucionar essa questão, né? Como que eu posso identificar qual forma de estudo eu vou me adaptar melhor? Porque ainda não tive contato com EAD, a pessoa provavelmente já teve com presencial, né? Porque cursou aí o ensino básico, mas agora ela fica curiosa, mas tem receio também de ir para o EAD, enfim. Como o aluno pode solucionar essa questão, Kátia? Olha, eu faria da seguinte forma. Primeiro é o custo. Eu posso pagar o presencial? Eu posso pagar o presencial mais o transporte? Se eu tenho filhos, eu teria com quem deixar meus filhos para poder ir até lá e poder pagar. Então, assim, são vários custos indiretos que nem todo mundo consegue administrar. Vamos supor, eu já tive alunas que tinham 3 crianças, elas não tinham com quem deixar, elas não tinham nenhuma condição de ir presencial. Elas, de repente, poderiam ter até o dinheiro para pagar a mensalidade do presencial. Mas isso ficou completamente fora da rotina delas, né? Então, durante as aulas online, elas podiam dar comida para as crianças, trocar as crianças, enquanto estavam em aula, né? Nas aulas online. Então, isso dá muita flexibilidade. Então, eu acho que o EAD, ele te dá muita flexibilidade, muita autonomia. O problema é como você lida com essa autonomia, né? Já o presencial, né, é para quem gosta realmente mais de socializar, quem tem dificuldade de manter o foco quando não está na sala de aula, para quem gosta da coxinha da faculdade, né, Vitor? Que é maravilhosa, aí vai lá comer. Então, assim, tudo depende muito do seu estilo e do que você pode, né? Então, primeiro você tem que fazer umas perguntas para você mesmo, né? Você consegue estudar sozinho? Você tem motivação para estudar sozinho? Porque nós incentivamos, tanto o EAD quanto o presencial na FAEP, a criar esses grupos, porque as pessoas se ajudam, né? E é tipo uma educação par a par, né? Então, assim, o aluno ele sempre ajuda o outro e, às vezes, uma linguagem que é muito melhor para o outro aluno de entender, né? Então, normalmente, todas as classes, tanto do presencial quanto EAD, elas têm esses grupos de apoio, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar do presencial. A gente tem mais contato físico, mas é que assim, eu sou muito suspeita, porque eu gosto muito do online. Então, eu gosto do presencial, mas eu gosto do online. E eu me sinto tão à vontade no presencial quanto no online. Então, para mim, eu acho estranho a pessoa achar que ela está distante. Porque, para mim, o online é tão presente quanto o presencial. Né? Agora, um EAD que você não tem nenhum contato mesmo, que é só com o material, e você só vai falar com o tutor, e você tem encontros muito esporádicos, aí realmente você vai precisar se automotivar mais e ter uma disciplina maior. Certo. E há também pessoas que se dão bem, né? Como a Kátia acabou de falar, é um exemplo, tanto no online
quanto no presencial. Então, é questão de avaliar mesmo. Realmente eu tenho um empecilho aqui que no EAD não vai ser possível. Ou o contrário, né? No presencial não vai ser possível. E aí também desenvolver seu próprio método para aprendizagem. Inclusive, é isso que eu quero saber um pouquinho mais detalhado agora, tanto da Regiane quanto do Rafael. Começar pela Regiane, eu queria saber quais aspectos aí do ensino à distância você considera mais eficazes para absorver o conteúdo. Eu fiz uma pequena troca agora há pouco, porque é a Regiane que está no 8º semestre, né, do curso de artes visuais. Então, ela já está aí, já tem uma caminhada. Então, você poderia contar para a gente, ao longo dessa caminhada, como você foi desenvolvendo aí a sua técnica de estudo para facilitar a absorção de conteúdo? Conta um pouquinho aí para a gente. Então, para me ajudar, o que eu sempre fiz, né? Eu pego o conteúdo, né? Eu vou ler aquele conteúdo, mas aí o que eu faço? Além do conteúdo, tem um vídeo, né? Também que coloca. Mas aí o que eu faço? Para me ajudar, eu procuro no YouTube aulas, né? Pessoas explicando sobre aquele conteúdo. Porque às vezes, ouvindo você, né, que é a questão do presencial. O professor vai explicar, você vai ouvir ali naquele momento. Então, o que eu geralmente faço isso, né? Eu leio o conteúdo, se eu fiquei com dúvida na hora de fazer os questionários, os desafios, eu vou no YouTube, pego aquele conteúdo, coloco, para eu ver se, né, ouvindo, eu consigo entender melhor. Eu optei super bem, também, no meu caso, era necessidade da locomoção, né? E aí eu me adaptei super bem. Mas igual o Vitor. Falhou um pouquinho para mim, não sei se para a Kátia e para o Vitor também. Se puder repetir o que você falou por último, isso, cortou um pouco agora, não consegui te ouvir bem. Sim. Então, eu estava falando que eu pego o conteúdo e procuro algo no YouTube quando eu não entendo, né? Fico com dificuldade para entender. Eu coloco no YouTube, procuro alguma coisa para eu ouvir. Porque às vezes a gente ouvindo, a gente entende melhor. Que é o caso, igual o Vitor falou, para ele estar na sala de aula, para ele é melhor ter contato. Nesse caso, não tenho contato, mas eu estou escutando, né? E aí me ajuda bastante, né? Mas eu optei pelo EAD, mas por conta do tempo que eu não teria de me deslocar até a universidade, né? E eu gostei muito. Farei a segunda licenciatura em EAD também. Ah, que bacana. Muito bem. Bom, a Regiane citou uma questão bem interessante aí, que é justamente o acesso ao conteúdo visual. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou pro EAD, mas aí eu não vou ter aquele contato. Mas você pode acessar materiais, vídeos, e isso vai facilitar, né? Você vai descobrir a sua forma. Tem gente que é lendo, né? Eu prefiro ter acesso a um texto e ali eu me desenvolvo melhor, ou eu faço um mapa mental. Outros não, outros é com acesso a vídeo. Então, cada um vai ter aí, vai encontrar a sua melhor forma, né? Como a Regiane encontrou. E agora eu faço a mesma pergunta aí para o Vitor, né? Que aspectos aí do ensino presencial ele considera mais eficazes para poder absorver o conteúdo? Como a Kátia citou, eu acho importante comer a coxinha da faculdade antes de começar a aula. Tem que estar bem alimentado, né? Mas eu acho que o ponto principal para mim é a troca com as pessoas, e não só com o professor, mas com os alunos, né, com a galera. Uma coisa que eu tive dificuldade nas tentativas de EAD era a falta desse contato imediato. E o imediato é você olhar para o lado e falar, cara, eu não entendi, você pode me ajudar? E a pessoa ali te mostrar como ela fez o exercício, ou ao contrário, você mostrar para ela como você fez o exercício, como que vocês chegaram em respostas diferentes, porque comparar as respostas, ou então não mostrar, olha, acho que eu acertei, já mostra pro amigo, pro colega, né?
a professora dando exemplos ali, ao vivo, na hora, já fazendo exercícios. Ontem tivemos aula com a Kátia, então nós estávamos ontem no laboratório de informática. Enquanto a gente faz o exercício, ela já passa por nós, já olha, errou aqui, errou ali, faz aqui, faz ali. Então, essa troca imediata, o imediatismo, que nem sempre é bom, mas nesse caso é excelente para mim. O imediatismo da troca das aulas presenciais, para mim, faz toda a diferença na absorção. Muito bem. Então, como o Vitor falou aí, há pessoas que elas preferem ter essa interação social. Não que o EAD não proporcione interação, como já foi falado, mas é uma interação mais ali nos grupos de WhatsApp, você vai trocar, né, informações ali, tudo virtualmente. No presencial, não. Você tem uma dúvida, você já pergunta. Então, se você é mais imediato, né, já tem essa vontade, eu preciso ali na hora esclarecer, você vai para o presencial. Lembrando que tanto um quanto o outro, eles não acabam ali, né? Não acaba no momento da aula online e o presencial também não acaba no momento ali da aula, né? Da troca com o professor, com os alunos. Todos vocês têm que depois dar continuidade, ter a sua rotina. Isso é para tudo, né? Não é só para o EAD, mas para o presencial também. Depois vocês vão ter que estabelecer a própria rotina para vocês entenderem melhor, né? Como estão absorvendo o conteúdo. O André Comet está comentando, e aí eu já vou até aproveitar e passar para a Kátia. Ele está falando que ele usa auxílio da inteligência artificial. E a gente sabe que a inteligência artificial aí, ela está cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Hoje já tem diversas plataformas que a gente pode utilizar. Então, aproveitando essa fala, Kátia, eu queria que você comentasse um pouquinho também a respeito do uso da inteligência artificial, que inclusive é até um pouco polêmico, porque tem gente que critica, mas outros falam que não, que pode ser um ótimo auxílio, se bem usado, eu acredito também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Claro. Primeiro lugar, eu acho que são ferramentas que vão surgindo aí com a evolução das pessoas. Não adianta a gente ficar de cara feia, entortar o nariz, porque é uma tendência, né? A gente vai usar no mercado de trabalho, então eu falo para os meus alunos pesquisarem, encontrarem ferramentas de apoio, né? Nós temos até trabalhos para falar sobre isso lá no nosso canal de tecnologia da FAEP. A nossa plataforma, ela tem, além do conteúdo escrito, ela tem sempre um infográfico para quem consegue memorizar melhor a imagem, e ela tem um vídeo, né? Porque o microlearning em formato de vídeo também ajuda muitas pessoas a fixarem mais o conteúdo. O aluno, ele fica com preguiça de ler o capítulo do livro, né? E eles sempre perguntam se é obrigatório ler. Então, o mesmo material do EAD é o material do presencial. Só que o presencial, esse material é de apoio, né? Então, é a parte que ele estuda sozinho. E os professores têm o seu material próprio, né? Que intercala com esse material e se complementa. O que eu falo para os alunos e eu mostro durante os semestres, dependendo quanto mais contato a gente tem, mais coisas a gente consegue ver, são ferramentas que ele pode usar a favor dele, né? Eu já expliquei para eles, né, que esse negócio de você copiar e colar, tanto faz usando inteligência artificial, ou copiando de um livro, né, ou copiando de outro trabalho de alguém, você só está sendo desleal com você mesmo, não é com o professor e nem com a faculdade, porque você é o profissional que vai estar no mercado. E lá você vai sentir que você ter sido desleal durante o curso vai te prejudicar, né? Então, usar as coisas com sabedoria. Então, a gente tem aí o ChatMind, que é uma inteligência artificial que faz mapa mental, que você pode fazer vários desdobramentos, que é fantástico para ajudar o aluno, até para ele poder montar um trabalho que ele não tem muita facilidade, por exemplo, um artigo científico, ele pede uma orientação, ou a inteligência artificial divide em tópicos e aí ele consegue, né, criar um material mais rico, né? Ele pode colocar um software de leitura de texto, então ele não consegue ler, mas ele gosta de ouvir. Ele ouve o texto, né? Então ele já resolve um outro problema. E tem muitas outras ferramentas que a gente pode usar que nos ajuda, né? O Gemini do Google hoje eu acho que é melhor para você interagir do que o ChatGPT. Ele te traz, inclusive, as bibliografias, os links, né, de onde ele pesquisou. Então, isso ajuda muito o aluno, né? Porque aí ele pode ir muito mais além e pesquisar muito mais.
E você ser protagonista da sua própria educação tem que ser tanto no presencial quanto no online, né, no EAD. Você tem que ir atrás de material, você tem que complementar a sua educação. Você não entendeu um exercício de matemática? Vai no YouTube, vê um professor fazendo. Não gostou do estilo dele? Vê outro. Porque às vezes o professor ele até sabe muito, mas não casa com a sua forma de aprender. Então você tem que procurar outras saídas, né? Tem gente que consegue fazer isso com um amigo, tem gente que consegue fazer isso no YouTube, tem gente que consegue fazer isso vendo em livros explicações. Então a gente tem que explorar também as nossas possibilidades e ampliar isso, né? Se você ficar achando que você vai ficar parado e as coisas vão vir todas para você, você não vai chegar muito longe. Com certeza. Então, como a professora comentou aí, não é questão de não usar a ferramenta, e sim de saber usar, porque todas são maravilhosas. Não é simplesmente jogar uma pergunta lá, apareceu outra resposta, eu vou pegar aqui e vou aproveitar. Não, porque, como a Kátia falou, você vai estar enganando você mesmo. Não é ninguém, não é o professor. O professor já está lá, ele está fazendo o trabalho dele. Depois, como você vai se colocar no mercado? Você pode ser prejudicado, você pode ser questionado sobre aquilo e você não vai saber, né? Então, é muito importante mesmo avaliar essas questões. Voltando aqui para a Regiane. Regiane, eu queria que você passasse aí uma mensagem, né, para quem está pensando em cursar EAD e que acho que eu estou me identificando mais com o ensino à distância. O que você diria aí para as pessoas que pensam em cursar essa modalidade? Ou que já estão cursando, mas estão com certa dificuldade? Então, assim, eu diria que é igual a professora, né, Kátia falou, se a pessoa ela tem uma dificuldade em se locomover, né, tem filhos, ou às vezes não tem as condições de pagar, é um ensino que você vai aprender da mesma forma que o presencial. Mas você tem que ter, né, essa disciplina, né? E em questão desses sites aí também, você tem que ver o que você quer para você depois que você terminar esse curso, né? No meu caso, meu foco são concursos. Então, assim, eu tenho que ter disciplina, né? Eu tenho que procurar conhecimento além da plataforma. Né? Se eu não estou entendendo ali, eu vou procurar, né? Hoje a gente tem vários meios de achar isso, né? E perguntar também para o seu professor aí, para o seu tutor, qual a melhor forma de eu conseguir entender tal conteúdo, não estou conseguindo, sabe? Ir atrás, né? Porque você vai sair um profissional tão bom quanto quem está no presencial. Depende de você. Da mesma forma que muitas vezes as pessoas estão no presencial, mas fica ali limitado a algumas coisas e não aprende direito, acaba se formando, muitos se formam, porque eu já estudei presencial, então é isso que eu estou falando, se formam em cima de algum outro colega, né, e depois não é um profissional tão bom. Então depende somente do aluno, tanto no presencial quanto em EAD. Depende do aluno procurar além da plataforma. Mesmo você na sala de aula, você também tem que procurar conhecimento além da sala de aula. Né? Então, no EAD é do mesmo jeito. Com certeza. E a Regiane também levantou, entre várias questões, aí um ponto importante, que é você ter foco e ter objetivo, né? No caso da Regiane, meu foco são os concursos. Então, o que eu pretendo fazer também, né? Isso ajuda muitas vezes, né? Onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, aonde eu quero entrar. Claro que às vezes você não vai ter essa resposta ali no começo de uma graduação, você sabe a área que você quer cursar. Mas isso pode ajudar também. O EAD vai me ajudar mais nesse sentido, presencial. Então, você vai se descobrindo. Muito bem. Vitor, o que você diria aí para as pessoas que estão agora pensando, acho que eu vou cursar presencial, ainda tenho as minhas dúvidas, ou que já estão cursando, mas estão com certa dificuldade? Eu acho que um dos pontos importantes é fazer uma boa gestão de tempo, né? Porque a gente tem que pensar aí nos deslocamentos, nos imprevistos da vida, trânsito e tudo mais. Tudo isso pode impactar para que você tenha um bom desempenho na universidade, na faculdade, né? Chegar atrasado, essas coisas todas impactam. Então a gente tem que lembrar que o presencial é ali, você tem que ir, né, na faculdade, tem que estar num certo horário lá.
E outra coisa importante, né, eu acho que é estar pronto para conexões. Então você vai se conectar com pessoas, né? Não que no EAD não tenha, né? Já discutimos isso aqui bastante, mas que o presencial você vai estar ali rodeado por pessoas no mesmo lugar, no mesmo momento ali, muitas pessoas, então estar pronto para conexões, né? Entender que o mundo não gira em torno de você, você pode olhar para o lado, pode pedir ajuda, pode escutar o que o professor tá ali te passando. Então eu acho que as conexões são muito importantes, estar aberto a elas, né? E como a Regiane disse, eu acho que também não ficar preso somente na sala de aula, e a gente até consegue fazer uma conexão com o EAD, porque não, né? De sair da sala, muita gente assiste a aula, fechou o caderno, falou daqui, eu só volto uma semana e é só nisso que eu vou pensar daqui uma semana, né? E não, também entender que a gente consegue ter materiais de apoio também para o presencial, além da sala de aula, né? Pesquisar coisas, ler coisas, ver coisas, escutar coisas, então tudo isso faz com que o seu desempenho seja muito melhor. Mas eu acho que, no meu caso, principalmente, são as conexões. Realizar conexões, ter conexões e estar pronto para elas. Isso pode transformar o seu curso em algo fantástico. Muito bem. E o presencial também acaba dialogando um pouco com o virtual, né? Porque, como você falou, ele vai além ali das paredes da sala de aula. Kátia, você gostaria também de acrescentar aí mais algumas dicas a partir do que eles falaram? E aproveitando também falar um pouquinho dos cursos da FAEP, né? Quem está pensando em cursar aí na FAEP, como que é, as modalidades presencial, à distância. Fala um pouquinho pra gente. Bom, a primeira coisa que eu quero lembrar é que os tutores eles estão fazendo agora encontros quinzenais, né? Para tirar dúvidas, para indicar material complementar. Então, se você não pode esperar, você manda uma mensagem e ele vai te indicar um material complementar. Pode ser um vídeo, pode ser um livro, né? Pode ser um artigo de algum portal. Então, os tutores estão aí para apoiar todo mundo do presencial e do EAD também, né? Os professores presenciais também estão à disposição na plataforma para apoiar os alunos também. Dicas do presencial e do EAD. A dica do presencial é: não falte, porque se você falta, na próxima semana as coisas se complicam um pouco mais, porque você não pegou a aula passada, e as coisas às vezes elas vão se somando. Se você falta 2 aulas, você vai se sentir um peixe fora d'água. E aí, a tendência é você se desmotivar, porque você não consegue mais pegar o ritmo e desistir. Então, não falte, que aí você não se desmotiva e não desiste. Para o EAD, você tem que ser mais realista, né? Não adianta você falar, olha, eu tenho 30 unidades de aprendizagem, vou deixar para estudar só no último mês. Que você não vai conseguir, você não vai aproveitar o conteúdo, porque você vai fazer tudo correndo, tudo de qualquer jeito, né? Então, estude dentro da realidade, faça um planejamento, né? A gente já constrói o semestre entendendo que se fizer o mínimo por semana, o aluno é capaz de ter um aproveitamento melhor e terminar antes do prazo. Mas se você começa a deixar virar uma bola de neve, qualquer curso, em qualquer faculdade, quando chegar próximo da data da prova, das entregas, a sua vida está um caos, né? E aí é a tendência de desistir. Então, essas são as minhas observações aí sobre presencial e EAD. Nossos cursos nós temos na área de gestão, vários cursos RH, logística, finanças, tem o curso de administração que é bacharelado, a gente tem gastronomia, tem estética, tem teologia, e tem os cursos de tecnologia da informação, né? Acho que e tem todos os de licenciatura e pedagogia bacharelado. Então a gente tem muitas coisas, tem de artes visuais também, que é fantástico, tem cursos para todos os gostos, todos os bolsos, tem pós-graduação, tem programa de extensão, tem aperfeiçoamento, tem MBA. Então, assim, tem muitos cursos, né? Nós temos muita coisa de pós-graduação, extensão e aperfeiçoamento na área de pedagogia, que é fantástico, a gente tem muita procura disso, né? E aí o que eu também falo é que, assim, vamos supor que você faça um semestre EAD. Aí você quer, no próximo semestre, tentar o presencial, não tem problema, você continua, né? Muda só a modalidade. Aí você fala, não, para mim realmente é o EAD. No outro semestre você faz EAD de novo, né? Então, existe a possibilidade de ficar flertando aí com o EAD e o presencial, se você quiser.
O diploma é o mesmo para os dois cursos. Não vem escrito EAD e nem vem escrito presencial no seu diploma. Ele é o mesmo. Porque você se forma da mesma forma, né? Você é um profissional do mesmo jeito. E é isso. Muito bem, inclusive, se vocês quiserem também conhecer mais, vocês podem acessar o nosso site também, faep.edu.br, que lá vão ter todos os cursos, acompanhar aqui também o nosso Instagram, Facebook, as nossas redes sociais, também para saber aí as novidades. Agora nós recebemos alguns comentários aqui, inclusive alunos da professora Regiane aqui, Yasmin Aguilar, professora Regiane a melhor, Cami também comentando, a melhor, Moraes Lu. Então, o pessoal aí te Foram minhas elogiando. alunas. Yasmin Elas comentando o foram projeto de alunas. geografia. Professora Kátia, tem um comentário aqui do André Comment falando que ele faz uma matéria por mês. É uma forma também de ajudar aí, né? A se Essa organizar. organização vai de cada aluno. Tem alguns alunos que eles gostam de fazer o EAD acompanhando o presencial, né? Tem alguns que fazem um de cada um, e tem alguns que fazem uma disciplina, depois a outra disciplina. Isso vai muito da sua organização pessoal, né? Da sua forma melhor de estudar, né? Aí cada um tem que achar o seu. Com certeza. Aqui a Dai também comentando, o professor Vitor, ele é incrível e nos apoia muito no curso. Pô, esse carinho é muito bom, né, pessoal? Que vocês recebem aí dos alunos. E até um incentivo também. Bom, nós estamos chegando aqui ao fim da live, mas eu queria agradecer aí a participação de vocês, de quem também nos acompanhou, mandou os comentários. Reforço aí para compartilhar com outras pessoas que estão pensando em fazer uma graduação, ou então que já estão fazendo, mas estão com dificuldade de aprendizagem. Compartilhem aí. E, mais uma vez, aí agradeço, professora Kátia, os nossos alunos, Regiane e Vitor, por terem participado aqui conosco hoje. Um prazer. O prazer é meu. Obrigado, gente. Muito obrigada. E hoje nós vamos ficando por aqui. E até mais, pessoal. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.